A maioria de nós não entende quase nada sobre essa briga que nós vemos. É, por acaso, será que a China vai realmente, de alguma forma, invadir Taiwan? Eu duvido muito, tá? Qualquer guerra que a China se enfiar vai atrapalhar ainda mais o processo econômico da China, né? Um dos países mais populosos, né, depois da Índia, é a China. E dar conta de todo esse processo de economia e ainda sustentar uma guerra é um pouco difícil, né? Então, tipo assim, se fosse para ter feito guerra, já tinha feito há tempos, porque os Estados Unidos está com o pé dentro de Taiwan e mantendo a soberania de Taiwan, tá? É lógico que se a China fizesse como se Taiwan determinasse entrar para a OTAN, poderia sim talvez a China fazer igual a Rússia fez com a Ucrânia e os Estados Unidos não fazer nada. Agora, o problema também dessa guerra é que ela neutralizaria o BRICS. O BRICS ele vem antes da guerra. Esses acordos comerciais entre China, a Rússia, vem antes da guerra. E todo o aparato da Rússia de concentrar esforços para poder manter sua economia livre, né, de embargos econômicos, se tornando autossustentável ao longo acho que de 10 ou 20 anos antes de preparar essa guerra, ou seja, a Rússia já vinha se preparando, diz os especialistas. Quando os Estados Unidos começa a observar o BRICS, ele percebe que dá mais uma oportunidade para a Rússia se manter economicamente. O BRICS ele dá mais uma oportunidade para a China e a Rússia se manter economicamente. Então, os Estados Unidos ele toma uma posição e essa posição da OTAN, ela é meio que opressora, parece uma pressão para que a OTAN seja mais forte do que a ONU, que de fato parece ser, né? Então a OTAN ela não é só uma potência bélica, ela é uma potência também econômica, tá? Mas como se trata de questões bélicas, acaba sendo uma questão também de ameaça, né? Então possivelmente o BRICS ele vai se tornar também uma potência bélica, tá? Por quê? Porque o BRICS ele está se desenvolvendo porque ele percebe que as pessoas integrantes do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e South África, né? Que, China e South África é os que compõem os principais do BRICS, fora os outros que estão ali se aliando ao BRICS. Essa parceria comercial ela fortalece Rússia e China, que são potências nucleares, mas que não chegam aos pés dos Estados Unidos e nem do conjunto dos 31 membros da OTAN, né? Agora a última a ser anexada acho que foi a Finlândia, que entrou para o BRICS. A França parece estar querendo sair da OTAN, né? A Finlândia entrou, a França parece estar querendo sair porque acusa a OTAN de atrapalhar o comércio no continente europeu, né? Então, tipo, que é muito complicado. Você percebe que o BRICS precisa se existir, tá? E também como potência bélica, por quê? Porque os países ao redor desses países que pertencem ao BRICS podem sofrer algumas retaliações bélicas, né? Ainda mais se fizerem fronteira com o Brasil. Então, como se todos esses países ligados ao Brasil, que fazem fronteira apoiarem o Brasil no BRICS, ficaria mais difícil, né, essas questões de imposição bélica. Mas a gente percebe que é uma guerra econômica e o Brasil é soberano. O Brasil ele é independente, como todos os países. O que os Estados Unidos não se acha que os países não devem ser independentes. Tá? Então a OTAN tem 31 membros e tem gente ligado com eles, né? Além desses 31 membros que são o pacto de guerra deles. Né? Atacou um, todos vêm e atacam. E isso acaba neutralizando as guerras. Eu não acredito que vai existir uma guerra a esse nível de potências. Não tem esse negócio de armamento nuclear, é só com exibicionismo. Tá? Não existe espaço no mundo para esse tipo de guerra, porque guerra nuclear, se for usar aquelas bombas que trazem radioatividade, ferra com tudo. A própria Ucrânia é uma bomba relógio. Né? Quem é que vai estar num lugar, né, onde tem uma bomba química instalada ali, né, aquela usina, e vai ser de novo Chernobyl, de novo destruído, de novo novos acontecimentos ali para poder causar radiações tanto na Ucrânia quanto nos países próximos, inclusive a Rússia. Então é complicado. Ocupação ninguém vai fazer isso. Eu acho que isso explodir uma usina daquela é uma condenação de um país, tá? É uma condenação de um país. Mas com todas essas bombas pode acontecer um erro. É lógico que é tudo muito bem calculado, né?
Mas a gente sabe se lá que pode acontecer alguma coisa ali e trazer radioatividade para aquele lugar. Eu acredito que quando a Ucrânia se recuperar, que ela vai se tornar uma grande potência, tá? E eu acho que muita gente não vai querer voltar para a Ucrânia, porque ela não vai ser a mesma coisa como era antes. Outros devem voltar, ou ela vai ser só um lugar mesmo de potência bélica, tá? Só para dizer que se levantou. No momento que o que vai acontecer, eu penso eu, tropas ligadas à OTAN e demais países que estão fazendo apoio vão tomar aquele lugar, né? E vai acabar a guerra. Eu acredito que esse ano mesmo acaba a guerra, porque não há mais vantagem para o Putin, a não ser que ele queira tomar territórios. E vai ficar muito feio para ele manter para si esses territórios, ainda mais se for áreas ligadas ao comércio de navios, né? Área de chegada de porto. Acaba neutralizando o comércio naquele lugar. Então, eu não sei qual é o objetivo dos Estados Unidos, mas parece que também todo esse objetivo, você numa guerra, é conveniente porque neutraliza as questões de BRICS, porque achou que o Brasil não ia fazer nada, né? Não ia ficar do lado, por fazer parte do continente americano, não ia ficar do lado da Rússia. Mas o BRICS já acontece antes da guerra, ele já está unificado antes. Então, uma guerra ameaçaria o BRICS, ameaçaria a China nas questões de Taiwan, tá? E a Coreia do Norte é só o bobo da corte que fica ali fingindo que vai fazer alguma coisa e nunca faz nada, porque não tem chance nenhuma, né? Não tem poderio nenhum para poder ir contra as grandes potências, tá? Então fica como distrações, né? Essas bobeiras, né? De pessoas que não vão brigar, mas ficam fingindo que vão lutar. Então, a Ucrânia fez uma coisa interessante, ela atacou as áreas anexadas da Rússia, né, onde tem civis ali, porque enquanto a guerra for só em controle remoto, né, como se fosse um videogame, o Putin está bem, porque quanto tempo demorar ali para ele modifica quase nada, assim, vai atrapalhar os projetos de continuação, né, de trâmites de comércio, ou seja, se você está empenhado na guerra, você não vai ter cabeça para resolver problemas comerciais. Mas esse finalzinho de guerra ser mantido convém mais para os Estados Unidos, tá? Porque mantém a Rússia ocupada e a China agitada e eles protegem Taiwan. Uma guerra em Taiwan, eu não sei como é que seria a proteção daquela tecnologia ali, tá? Porque achar que vai chegar, vai ocupar o país e não vai acontecer nada, não vai acontecer nada naquele lugar, entende? Ou os próprios, o próprio habitantes de Taiwan pode destruir aquela tecnologia toda, só para ela não cair nas mãos da China. Tá? Porque ali é o poderio que tem ali. Os Estados Unidos ele tomou a questão de Taiwan, impede Taiwan de fazer comércio até com a China. Esse é o problema. Parece que essas coisas é mais para tentar abrir o mercado do que realmente de fato tomar. Parece que a China quer que Taiwan forneça os chips para eles, ou seja, esses chips de alta tecnologia, a boa parte do PIB de Taiwan é totalmente para investimento tecnológico. Então você não tem outro lugar com essa infraestrutura tecnológica, né? Essa infraestrutura de chips, né? De desenvolvimento de chips, de tecnologia avançada. Então acaba que os Estados Unidos acaba sendo detentor das melhores tecnologias. Isso impede o desenvolvimento chinês, russo, de outros países. Né? Os Estados Unidos mantém essa questão. É lógico que a gente estando na mão do Ocidente, a gente sabe que a gente tem certa liberdade, tá? Mas na mão do Oriente a gente não sabe que tipo de situação viveríamos, porque na Rússia você vê a opressão do o próprio governo, você não pode falar mal do governo, você não pode ir contra, que aqui no Brasil também acontece coisas com vocês, mas não tanto como na Rússia, né? Ali se torna crime verdadeiro, né? Aqui no Brasil também, se você se voltar com o sistema, acontece coisas, o helicóptero cai, coisas misteriosas acontecem, pessoas ficam doentes rápido. Esses dias pegaram um químico, né, que fez uma mistura química e botava com a seringa debaixo da porta do inimigo dele no condomínio. Então, as pessoas dentro daquela casa estavam adoecendo. Olha como é que é fácil a coisa, tá? Então você percebe que você tem família, ninguém quer entrar numa jogada dessa. Então, nós percebemos que guerra a nível nuclear não tem possibilidade, para mim, ao meu ver, nem em questões apocalípticas e bíblicas, né? Vai ser dessa forma, mas a gente não pode descartar. Mas eu creio que tudo só forçação de barra.
só para dar mídia. Isso dá muita mídia, dá muita notícia, muito dinheiro.